E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e vou trazer para vocês hoje aqui uma aula sobre ângulos. Vamos ver aí a definição de ângulo e alguns dos tipos de ângulos que temos. Vamos lá? Antes de começar, queria dizer para você, já não se esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo, deixar o seu like no vídeo e para começar, roda a vinheta. Então vem comigo aqui, olha só. Pode-se dizer que duas semirretas, que são os lados do ângulo, duas semirretas de mesma origem, que têm a origem no mesmo ponto, tá? Que dividem o plano em duas regiões, uma convexa e outra não. Tá? Ângulos, então, seria isso. Vamos ver aqui, eu tenho aqui, olha só, uma região convexa e eu tenho aqui, daqui para trás, né, essa parte toda aqui para trás do ângulo, uma região não convexa. Então olha só, vamos lá. Nós temos dois segmentos de retas, duas semirretas aqui, né? E temos, ó, AO e OB, certo? E aqui nós vamos dizer então que temos um ângulo, uma ideia de ângulo. Essa parte aqui a gente acaba depois, né, colocando o símbolozinho assim para entender que estamos considerando um ângulo. E essa parte aqui então considera ela como o ângulo AOB. E usamos esse símbolozinho aqui para representar então que é um ângulo que passa, o ponto A, passa pelo ponto origem e vai para B, formando um ângulo aqui, certo? Funciona dessa maneira então. Gente, olha só. Um ângulo, ele é medido através de graus. Nós usamos o transferidor. O transferidor, então, ele é um instrumento que usamos para medir ângulos. É esse instrumento aqui, certo? Ele é dividido de 1 em 1 grau. Ele tem transferidores de 180 graus e transferidores de 360 graus. Beleza? Tem aqui esse pontinho aqui, ó, que é o ponto onde a gente vai alinhar a origem. E depois nós vamos pegar um dos lados aqui do nosso ângulo e ele vai passar lá pelo ponto zero do transferidor. Se ele está alinhado a bolinha da origem ali na marca onde eu mostrei e passando pelo zero, nós vamos depois olhar por onde que esse outro lado, essa outra semirreta vai estar passando. Essa outra semirreta está passando exatamente em cima do número, vamos dizer ali, 39. Então significa que esse nosso ângulo tem 39 graus. Beleza? A medida é feita desse jeito. Então, pegamos ali, ó, o pontinho aqui da origem e posicionamos ele na marquinha do nosso transferidor. A reta vai passar, a semirreta vai passar exatamente no zero. E por onde passar a outra semirreta é, então, a quantidade de graus que o nosso ângulo possui. Beleza? Eu vou apagar aqui e eu vou trazer pra gente alguns tipos de ângulos que a gente costuma ver, sempre tem algum nome específico, tá? A gente pode chamar eles por um nome específico. Vamos lá? Eu vou apagar aqui e já vou trazer. Então olha só, nós temos aqui, ó, alguns tipos de ângulos, né? Vamos lá, comigo aqui. Quando duas semirretas são opostas, nós dizemos então que nós temos um ângulo raso ou ângulo de meia volta. Olha só, lembra lá que eu mostrei para vocês a parte convexa, a região convexa e não convexa? Como que a gente vai definir isso? Eu vou fazer essa marquinha aqui, ó, esse símbolozinho aqui vai me definir, né, que essa daqui é a minha região convexa, né? Vou melhorar esse desenho aqui. Assim. Então,
é aqui a região onde nós estamos considerando, não essa região, mas sim essa onde tem o símbolo, ó. Esse ângulo veio de A até B. Então nós temos aqui, ó, dois segmentos de reta, duas semi-retas na verdade, AO e OB, elas formam um ângulo AOB, chamado aqui de ângulo então raso, certo? Para quem gosta já de saber sobre as medidas, como eu falei do transferidor, esse ângulo ele corresponde a 180 graus, tá? Temos aqui, quando duas semi-retas se coincidem, nós temos duas ocasiões. Numa delas, nós vamos ter o ângulo nulo, certo? Olha só. Ângulo nulo. Por que ele é um ângulo nulo? Bom, porque ele não saiu do lugar. Não teve abertura nenhuma. A gente tem apenas duas semi-retas, uma em cima da outra, mas elas não têm uma abertura. Ela não fez nenhum caminho aqui. A gente não tem nenhum símbolo demonstrando que ela fez algum tipo de caminho. E, né, nós temos aqui então ponto A e B. Então, ângulo nulo. Ângulo nulo, nulo, vale que é o nosso 0 graus. Já nesse daqui, eu posso representar da seguinte forma, como se ela tivesse vindo e feito uma volta completa e parada novamente aqui em cima do nosso, né, da nossa outra semi-reta. Então, isso aqui é chamado de ângulo de uma volta, certo? Aqui é o ângulo de uma volta. Ele equivale a 360 graus. Beleza? E temos outro caso aqui, que quando duas semi-retas são perpendiculares, né? Uma está totalmente, vamos dizer assim, na horizontal, a outra totalmente na vertical, bem certinho, elas formam um ângulo que a gente chama então de ângulo reto. O ângulo reto, por mais que a gente pense que vai fazer o símbolo assim, para demonstrar ele, a gente usa um símbolo um pouquinho diferente. Porque quando vemos, né, esse símbolo aqui, nós já sabemos que ele é um ângulo reto. Aqui pode ser que ele tenha uma diferença de pequenos graus para um ângulo reto. Então o ângulo reto tem essa representaçãozinha aqui e ele tem então 90 graus. Ele é um ângulo reto, ou também tem gente que chama, vou escrever aqui, ou ângulo de 1/4. Seria 1/4 da nossa volta inteira, né? 1/4 ali de 360, que são 90 graus. Então esses aqui são os nossos ângulos. Agora eu vou apagar e vou trazer para vocês só uma diferencinha de ângulo agudo para ângulo obtuso para a gente saber. E depois aí só falar sobre ângulo congruente e terminar nossa aula, beleza? Vamos lá? Então pessoal, olha só aqui, ó, ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Qualquer ângulo que seja maior do que 0 graus e menor do que 90. Ah, tem 90 graus, é agudo? Não, tem que ser menor do que 90. Tem 0 graus, é agudo? Não, tem que ser maior do que 0, certo? Falando de graus ali, meio grau, 1 grau, ou 89, 89,5, 89,9 graus é agudo, mas quando bateu o 0 é nulo, bateu 90 é reto. Agudo é entre esses valores, né? Vou ter alfa aqui para simbolizar o nosso ângulo. Então, se o ângulo aqui, né, o ângulo alfa aqui que a gente vai representar, for maior que 0, menor que 90, então é chamado de ângulo agudo. E aqui, ângulo obtuso, qualquer ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, maior do que 90, menor que 180, a mesma coisa, 90, ângulo reto, 180, ângulo raso, certo? Então, qualquer valor que seja maior do que 180, maior do que 90, menor que 180, é considerado então um ângulo obtuso, né? O ângulo reto passou do ângulo reto e antes do ângulo raso, ângulo obtuso. É simples, né? Vamos lá? Vamos agora ver sobre ângulo congruente para a gente encerrar a nossa aula. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Ângulos congruentes. Dois ângulos que tenham o mesmo valor são chamados de ângulos
congruentes. Então nós temos aqui, ó, o ângulo AOB, nós temos o ângulo MPQ e nós vamos dizer então, se pegarmos eles aqui, ó, esses dois ângulos e sobrepor um em cima do outro, colocar um em cima do outro, nós vamos dizer aqui que o ponto de origem do primeiro ângulo aqui, do AOB e do segundo MPQ, eles coincidem, então esse símbolo aqui significa que eles coincidem, eles estão no mesmo lugar. Temos aqui ponto M, ponto A, ponto Q e ponto B. Então, como eles têm o mesmo valor, porque eles estão um em cima do outro bem bonitinho, tem a mesma medida, né? Se colocarmos um em cima do outro, eles vão ocupar o mesmo espaço. Nós vamos dizer então que a OB, né? Vamos dizer que a medida de AOB pode ser igual à medida, né, de MPQ. Ou a gente pode dizer ainda que o ângulo AOB ele é congruente ao ângulo MP. Certo? Então ali o símbolo de congruência, tá dizendo então que eles têm valores iguais, beleza? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, curta e compartilhe o vídeo, né? Deixe o seu like, curta ele. E te espero aí na próxima aula, que vai ser a segunda parte de ângulos. A gente vai vir aí com outras definições sobre ângulos, beleza? Te aguardo lá.